Muito obrigado por estar aqui com vocês. E o meu tema de hoje é carga imediata visando estética e função. É uma das coisas que eu faço no meu dia a dia. Como eu poderia iniciar essa nossa conversa falando de carga imediata? Primeiramente, houve uma mudança de paradigma. Os nossos pacientes nos forçaram a deixar esses tratamentos mais curtos. Eles não queriam esperar aqueles 3 a 6 meses do período inicial cicatricial dos implantes. Então, com essa mudança de paradigma, nós começamos a fazer as cargas imediatas. Por acaso, um dos meus artigos da minha tese de doutorado, que foi publicado no JOME em 2010, foi sobre carga imediata. Eu fiz uma pesquisa em animal, em cães, na época, e mostrando o que acontecia nos diferentes tipos de carregamento, no primeiro dia, nos 7 dias e 14 dias. Por que eu escolhi esses períodos? Porque é muito mais cômodo nós fazermos uma prótese, uma reabilitação, em até 2 semanas, do que em 3 dias, como a maioria dos autores recomendam. Então, o que eu fiz? Nós vamos estudar a análise de frequência de ressonância, ou seja, a mobilidade dos nossos implantes, nos 3 diferentes tempos de ativação, com o uso do Ostel, e checar o coeficiente de estabilidade desses implantes. Então, aqui mostrando o Ostel. Então, nós vamos checar a estabilidade e um outro artigo checando, então, o contato osso-implante, uma análise histromorfométrica, a densidade do osso e a perda óssea na crista, para vermos o que acontece com esses implantes nos 3 diferentes tempos de carga. Para isso, nós temos que fazer o quê? A remoção da peça com o sacrifício do animal. Então, o nosso material e métodos ele foi aprovado pelo Comitê de Ética da USP, 8 cães de raça indefinida. Nós vamos remover os pré-molares do cão e colocarmos 3 implantes de cada lado, ativando bilateralmente. No primeiro dia, nós ativamos 2 implantes, com 7 dias, mais 2 implantes, e com 14 dias, os outros últimos implantes. Esses cães ficaram de quarentena, tomaram todas as vacinas, em bom estado de saúde, para iniciarmos o nosso estudo. Mostrando então aqui os implantes instalados, nós fizemos uma moldagem. Olha só, no primeiro dia ativamos os 2 primeiros implantes. Então observe que nós deixamos sem contato, 1 milímetro apenas, fora de contato. Esse provisório que foi feito na mão vai ser substituído pelo provisório que o nosso técnico vai fazer, porque esse dente vai tocar, que esse cão vai ficar na sua cela, ele vai comer, vai mastigar em cima desse implante durante 3 meses, para depois haver o sacrifício. Então observe então, no segundo mês, na segunda semana, com 7 dias, ativação de mais 2 implantes. Observe essas ranhuras, esse retentor. Nós vamos colocar resina para unirmos esses implantes. Observe esse slide, com os 3 implantes já unidos. E o cão, então, vai ficar 3 meses, 90 dias, mastigando, se alimentando com aqueles implantes. Depois, vai haver o sacrifício, depois de 90 dias, e vamos fazer a nossa análise inicial. Então, a estabilidade inicial desses implantes. Observe os números: 77 no primeiro dia, 79, 7 dias, 79, 64 com 14 dias. Não houve diferença estatística nesses grupos testados. Com 90 dias, no final, observe os números. Também não houve diferença estatística. A conclusão, então, com a análise do Ostel,
em médio prazo ou 90 dias, não houve diferença estatística. Esse trabalho foi publicado, uma avaliação de estabilidade do implante por análise de frequência de ressonância magnética, foi publicado no Caderno de Ciência da Implant News em 2013. O outro trabalho, usamos os mesmos cães, com extração dos dentes, mesmo intervalo de período de tempo inicial, imediato, 7 dias e 14 dias, e fizemos análise histromorfométrica. Então observe, no primeiro dia, observe essa lâmina que foi feito, com 7 dias, o contato osso-titânio. Então só para ilustrar, o branco seria a parte interna do implante, do parafuso de implante, o preto seria o implante e o vermelho o osso. Então olha só, então, imediatamente, 7 dias e 14 dias, o resultado histromorfométrico. Então 77,9, 79,2, 79,4. Contato osso-implante sem diferença estatística. Então eu posso afirmar para vocês, pessoal, que podemos fazer essa prótese em até 14 dias com muita segurança. Nós podemos provar com esses trabalhos que realmente funciona. A densidade óssea também não houve diferença estatística. A perda óssea, perda na crista, sem diferença estatística também. A conclusão, aparentemente parece não afetar significativamente a perda óssea, a osso-integração nesses períodos de tempo, em até 90 dias. Então, afirmo novamente, podemos fazer essa prótese em até 14 dias com segurança. Esse trabalho foi publicado, então, em 2010 no JOMI. E aqui mostrando um caso clínico para exemplificar, observe então o osso, o nosso rebordo, a confecção de um guia cirúrgico multifuncional. Então nós fazemos a nossa incisão na crista óssea, expondo o tecido ósseo. E segundo o nosso guia, nós vamos colocar então os implantes distais. O nosso planejamento foi a colocação de 6 implantes com ativação imediata desses implantes. Então os implantes distais instalados, os implantes anteriores instalados, e agora nós dividimos esse espaço dos dois lados e colocamos o nosso terceiro implante. É muito importante o que fizermos de um lado, repetirmos do outro lado. Biomecanicamente isso é favorável. Então a colocação agora do terceiro implante, e observe que o travamento foi espetacular. Então ele dando mais de 45 newtons, mais de 40 newtons já é suficiente para ativarmos esses implantes. Os 6 implantes instalados. Então nós fazemos agora uma sutura provisória, que é muito importante nós fazermos a nossa moldagem, a remoção dessa sutura, para verificarmos se tem material de moldagem ou não dentro da área óssea. Então vamos fazer a nossa união dos nossos transfers com o pater resin, registro de mordida, um anterior e 2 posteriores. É muito importante passarmos vaselina sólida no antagonista. Então observe aqui o registro anterior e 2 registros posteriores e injetamos o nosso material de moldagem. Normalmente nós usamos silicona por adição. A remoção da sutura e observe o quanto de material que entrou na região dos implantes, na superfície do osso. Então é muito importante a remoção dessa sutura e a remoção desses materiais que entraram dentro da nossa cirurgia. Olha lá, a remoção então daquela silicona. Eu publiquei isso em 2014
penetração submucosa de material de moldagem. É muito importante, então, a remoção da sutura, lavamos com soro e fazemos uma sutura definitiva. Observe, então, a nossa moldagem. Isso vai para o laboratório, o nosso técnico vai fazer o modelo e em cima iniciaremos, então, o início da nossa prótese. A sutura definitiva, normalmente nós fazemos com fio reabsorvível e fazemos agora a nossa barra, provamos os dentes. Eu publiquei aqueles pinos de retenção em 2012, análise de elementos finitos, para mostrar o quanto que é importante aqueles pinos de retenção nos dentes, e nós conseguimos diminuir, mostrando em 46%, aqui mostrando o paciente mastigando, foi simulado em computador, em todos os sentidos, e em 46% nós diminuímos o índice de fratura de dentes. 3 dias depois, provamos a nossa barra e aqui o nosso paciente com a nossa prótese definitiva, mostrando então os implantes paralelos, mostrando que é fácil você reabilitar desde que você faça um planejamento correto. Aí o paciente satisfeito com a prótese finalizada e o caso terminado.